Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro iniciar nossos trabalhos. Solicita a vereadora Silmara Gontari que para realizar a leitura de um versículo da Bíblia. É a árvore da vida para que os seguram, e bem-aventurados são todos os que retêm. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Sendo aprovada a ata da reunião anterior, solicito o primeiro secretário que realize a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente, vereadores, assessores da casa, aqueles que nos assistem nas redes sociais. Expediente de 3/8/2021. Ofício número 219 de 2021 da Secretaria do Estado da Segurança Pública em resposta ao requerimento número 303 de 2021 de autoria de toda a edilidade. Ofício número 101.415 de 2021 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em resposta ao requerimento número 246 de 2021 de autoria do edil Vilmar Sudoski. Ofício número 112 de 2021 do Gabinete do Prefeito em resposta ao requerimento número 247 de 2021 de autoria de toda a edilidade. Ofício número 113 de 2021 do Gabinete do Prefeito em resposta ao requerimento número 249 de 2021 de autoria dos edis Marcos Homer, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Tati Carvalho. Ofício número 54 de 2021 da Secretaria Municipal de Saúde em resposta aos requerimentos número 240 e 241 de 2021 de autoria dos edis Marcos Homer, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Tati Carvalho. Ofício número 52 de 2021 da Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao requerimento número 248 de 2021 de autoria da vereadora Juliana Maciel. Ofício número 53 de 2021 da Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao requerimento número 239 de 2021 de autoria dos edis Marcos Homer, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Tati Carvalho. Ofício número 2 de 2021 da Secretaria Municipal de Saúde em resposta aos requerimentos número 20, 21 e 22 de 2021 de autoria dos edis William Godoy, Tati Carvalho e Marcos Homer, respectivamente. Ofício número 140 de 2021 da Secretaria Municipal de Planejamento em resposta ao requerimento número 244 de 2021 de autoria dos edis Marcos Homer, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Tati Carvalho. Ofício número 1148 de 2021 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente em resposta à indicação número 186 de 2021 de autoria dos edis Maurício Zimmermann e Vilmar Sudoski. Ofício número 121 de 2021 do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, IPREV, em resposta ao requerimento número 262 de 2021 de autoria de toda a edilidade. Ordem do dia, para a primeira votação, projeto de lei número 65 de 2021, que denomina a Via Pública de Haroldo Groscopi. E projeto de lei número 73 de 2021, que denomina a Via Pública de Laís Nascimento Groscopi. Indicações. Indicação número 205 de 2021, de autoria do edil Professor Osmar, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, ao senhor Anderson Luiz Melo, diretor do Detracan, para transformar a lombada em frente ao quartel em lombo faixa, na rua Duque de Caxias. Indicação número 206 de 2021, de autoria do edil William Godoy, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, para que seja realizada melhorias na rua Irmã Maria Felistas, com colocação de tubulação e melhoria na via, na esquina da empresa Vedamax, até o final da rua sem saída. Era o que continha, presidente. Solicito informar se tem vereadores inscritos para falar sobre matéria lida no expediente. Vereador Homer. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais colegas. Boa noite, público que nos assiste e público presente também. Boa noite, funcionários da casa. Vereador William, a respeito da sua indicação, a gente esteve lá com a equipe e eles vão executar esse trabalho.
Ali a tubulação, na realidade, ela existe. O que está acontecendo é que a rua, ela acabou desnivelando e a água ela não chega aí até as bocas de lobos. Inclusive os vizinhos que ali fizeram uma espécie de um consórcio ali, compraram a tubulação e já colocaram a tubulação. Então eles só precisam sarjetar a rua e para que essa água chegue até as bocas de lobo. Porém, eles só vão fazer esse trabalho após retornar às atividades do britador, porque não tem como eles tirar aquele material ali, né? Fazer a sarjeta da rua sem colocar material, né? Então, o material que eles tinham, eles colocaram até a metade da rua para que evitasse... Tinha muito barro ali, realmente. Então, a gente já tinha feito uma solicitação. E eles colocaram o que tinha de material, haja visto que o britador foi embargado até a metade da rua. E eles vão continuar o trabalho. Até o secretário Edmilson me atendeu e ele respondeu que esse serviço vai ser executado. Então, já vou lhe dar uma boa notícia da sua indicação, que ela já está no cronograma de trabalho e assim que retornar às atividades do britador, eles vão fazer esse serviço. Perfeito, senhor presidente. Só reforçando também, tive esse diálogo com o Edmilson, né? Ele colocou que ia ser realizado, porém pediu para oficializar, porque como a comunidade já vem ansiando ali durante muito tempo, né? São alguns chamados que já tiveram lá, a Secretaria de Obras já esteve no local, porém esse serviço não foi realizado por diversas situações. Estava sendo esperado consórcio, porque hoje a prefeitura, se tiver esse consórcio, fica mais fácil para que a gente possa atender mais pessoas. E então, só oficializando, e em breve a comunidade vai ter ali, né? A gente é muito cobrado e às vezes a gente acaba não comentando aqui na sessão porque nós temos extraoficial as informações, mas é bom que a comunidade saiba como está os trâmites. Obrigado. Professor Osmar. Senhor presidente, colegas vereadoras, pessoas que nos assistem presencialmente e via rede social, pessoal da casa. O meu pedido é que ali na frente do 3º Batalhão de Polícia Militar existe uma lombada. E ela satisfazia as exigências até há pouco tempo. Mas com a construção, prédio da academia, prédio da família Glinski, mais alguns comércios e principalmente com o funcionamento do fórum, toda aquela região ali teve um acréscimo de movimentação de pessoas e principalmente de pedestres. E claro, e também temos um ponto de ônibus ali, e tem também uma funerária. Então o que a gente pede é que essa lombada se transforme numa lombofaixa, que além da lombada também serve para as pessoas atravessarem acima das faixas. E graças à cultura do nosso povo, nós começamos a respeitar, que em Canoinha se respeita este pé. E quando uma pessoa coloca o pé em cima da faixa, os carros já estão parando. E ali seria muito importante que isso acontecesse. E é esse o caso do nosso pedido. Sabemos que temos uma série de pedidos aqui dentro para lombadas e lombofaixas. Até precisávamos fazer um resumo de todos esses pedidos nossos, presidente, para que possamos em conjunto, cada um indicou uma ou outra, nós sentarmos junto com o setor de planejamento e também do Detracan, para que as coisas realmente aconteçam, porque não adianta nós estarmos aqui fazendo as indicações, fazemos a nossa parte e eu não sei, eles precisam saber a quantidade exata, fazer um processo licitatório para a compra da massa asfáltica, para que isso venha realmente acontecer. Então, eu solicitaria a assessoria da casa que fizesse esse levantamento para que nós pudéssemos juntos fazer esse pedido e que apressasse as coisas acontecessem junto à Secretaria de Planejamento e ao Detracan. Seria isso, senhor presidente. Vereador Maurício Zimmermann. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras, público que nos assiste e público que nos assiste pelas redes sociais. Senhor presidente, eu concordo com a fala do nobre vereador professor Osmar, assim como também a respeito da indicação do vereador William. Seria importante que fosse feito esse trabalho de levantamento de todas essas indicações, até porque, no meu caso, 80% das solicitações são feitas direto
no departamento competente, na secretaria. Mas há muitos deles que realmente nós temos que oficializar. E mesmo oficializando, às vezes nós ainda não temos a resposta. Então, esse levantamento que o vereador Osmar sugere, eu acho que é de suma importância para que todos nós saibamos o que está acontecendo. Porque muita situação a gente leva na Secretaria de Obras ou Secretaria de Saúde, seja qual for, mas aí a gente tem que correr atrás do retorno para saber o que realmente está sendo feito ou se foi feito. Porque na Secretaria de Obras a gente sabe a demanda e sempre é nos dito que é colocado no cronograma. Então, o vereador Homer citou a respeito de que acompanhou a situação, mas agora foi a questão do cascalheiro o problema. Mas essa indicação já foi feita há mais tempo. Hoje está sendo feito de novo. Então, mesmo oficializando, às vezes nós não temos o retorno. Então, que todas essas indicações, por mais simples que sejam, elas têm que ter o retorno. Não é um pedido de um único vereador. Atrás dele temos 300, 500, 600, 1.000 e poucos votos que depositaram em nós a confiança. Então, o mínimo que eu acho nós devemos ter é esse retorno. Né? Ah, não está no cronograma. Está no cronograma, beleza, mas daí passa uma semana, passa duas, passa três, e os problemas são recorrentes em cada secretaria. A gente sabe, nada é fácil. Não estou pré-julgando ninguém, mas que exista esse retorno. Né? E esse levantamento segundo o que diz o regimento interno da casa, onde até a repetição da indicação não pode passar de ano para ano, mais do que uma indicação, então que exista esse retorno em cima da solicitação feita oficialmente. Isso seria de suma importância para a gente ter certeza do que foi ou do que não foi. Eu tive situações onde foi pedido verbalmente e realmente foi fácil dela ser concluída. Mas eu tenho uma situação específica num departamento onde a gente tem, dentro da Secretaria de Obras, um encarregado regional e até hoje não foi oficializado. Né? Não tem material, não tem caminhão, tudo bem, mas vai passando de dia, de semana, e uma hora ou outra tem que ser feita. A gente continua sendo cobrado. Então, que isso seja realmente feito esse levantamento e dentro da possibilidade de cada setor, a gente sabe que é um a mais, uma resposta a mais a ser dada. Mas essa resposta, de fato, vai chegar em quem solicitou. Seja uma, duas ou uma comunidade inteira, às vezes está solicitando o retorno. Seria isso, senhor presidente. Vereadora Juliana Maciel. Obrigada, vereador. Boa noite a todos os colegas, vereadores, vereadoras, aos servidores da casa, ao público que nos acompanha presencialmente de forma virtual. Só para colaborar com o que os vereadores levantaram, acho muito importante essa questão, porque o nosso trabalho, ele também está dentro das nossas prerrogativas que a gente faça requerimento, faça indicações com os anseios da comunidade. Porque o vereador nada mais é do que a voz do povo, né? Eles às vezes não conseguem diretamente fazer um pedido, com quem que eles falam? Com a gente. Para que a gente consiga ir lá levar essa preocupação deles, esse pedido, e para que isso seja resolvido. Só que tem mais uma coisa que me incomodou nessas últimas semanas, é que às vezes vêm as respostas, só que não respondem o que a gente perguntou. Isso também é um problema. Porque você pergunta uma coisa, vem outra coisa lá na resposta e você fica, putz, será que eu vou ter que fazer outro requerimento? Vou ter que esperar mais 30 dias para realmente ter a resposta, né? Então, a resposta não é só para dizer que respondeu e cumpriu o prazo. Ela tem que realmente trazer as informações pertinentes, né? Tem algumas secretarias que respondem realmente tudo que a gente precisa saber. Mas tem alguns setores que às vezes a gente pensa, poxa vida, né? Não foi isso que eu perguntei. Realmente, se é o que está no contrato, a gente vai lá, pega o contrato, lê e vê. Se a gente está perguntando é porque não está assim, de forma tão simples de encontrar aquela informação.
E vejo que é bem importante essa colocação de vocês e até entendo que é um respeito com o nosso trabalho, né? Que a gente vem aqui, se preocupa em levar essas situações que o povo pede pra gente e respeito com a população de Canoinhas, que nos procura, que confia na gente para levar essa demanda. Então, muito justo isso e que os órgãos públicos, tanto prefeitura quanto estado, quanto empresas públicas, autarquias, enfim, que tenham esse pensamento, né? A gente não pergunta por perguntar, a gente pergunta porque é algo que a gente precisa fazer para passar essa informação pro povo e cumprir com o nosso trabalho, com o nosso dever. Era isso, só para contribuir com a discussão dos colegas. Mais nenhum inscrito, presidente. Os vereadores eleitos são os representantes da sociedade, o qual leva os pedidos da sociedade aos setores competentes, ao Poder Executivo, como forma de representante da sociedade. E bem justo será quando será feito aquilo que é de direito da sociedade. Através desta casa, desses edis que estão aqui, é que representam a cada um, seja ele a área rural, a área urbana, os 4 cantos do município. O Poder Executivo deve respeitar não a solicitação desta casa, mas sim aqueles que contribuem para o nosso município e que vivem no nosso município. Passamos ao grande expediente. Solicito informar se tem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Vereador Marcos Rumer. Senhor presidente, eu vou pedir licença para baixar minha máscara, para que eu possa falar um pouquinho melhor. Novamente, boa noite a todos. O motivo que me traz aqui hoje foi um anseio da sociedade do Salto do Água Verde. Então, a gente recebeu alguns pedidos dos moradores para que nós verificássemos o andamento da obra do CI Deca Plus. Então, eu vou estar agora, o Márcio vai estar colocando algumas fotos, e à medida que as fotos elas forem sido mostradas, a gente vai mais ou menos explicando as situações. Então, primeiro fato que causou estranheza à população é que no período de 1 mês, mais ou menos, somente um funcionário estava fazendo esse serviço de reboco na obra. Então, esse funcionário sozinho, por quase 1 mês, rebocando a obra. Então, a gente pegou e acabou indo lá. Só que em virtude disso, a gente encontrou outros problemas. Pode parar aí, Márcio, então, só pra gente... Vocês imaginariam agora um ser humano vivendo em um lugar como esse? Pode passar a foto, Márcio, para a próxima. Então, esse é o alojamento dos funcionários da empresa. Aquele cano ali, ó, sai do sanitário deles, improvisado, inclusive um sanitário improvisado. Aquela lona é o que divide todos os detritos que eles produzem no sanitário para o meio ambiente. Então, aquela é a proteção entre o meio ambiente e os detritos que eles produzem no seu vaso sanitário. Aquelas roupas, inclusive, são deles que eles lavaram. Eu, olhando para vocês, colegas, à margem do século XXI, vocês imaginariam um ser humano vivendo em um lugar desse e indo mais além, durante um dos invernos mais frios que nós estamos vivendo nos últimos séculos? É desumano. É uma situação desumana. E o pior de tudo, chegou a ter um pico de 5 funcionários dormindo ali.
Os beliches são improvisados, na verdade nem é um beliche, eles construíram umas tarimba ali, falar bem no português mais chulo aí, umas tarimba, estão dormindo empoleirado ali, cerca de 5 funcionários. Então vocês podem ver que não existem condições humanas deles ficarem aí, bem como não há seguido nenhum protocolo do Covid e esse alojamento não tem nenhum tipo de certificação para estar ali. Pode passar as fotos, Márcio. Então, ó, essa é a fossa deles. Um buraco cavado com uma lona em cima. Pode passar novamente, Márcio. Então, a estranheza também se deu pelo andamento no cronograma da obra. Haja visto que esse item aqui, que é o 5, ele deveria ter sido executado no final de maio de 2021. A gente não chegou lá, eles tinham acabado de começar, né? Então, esse item é um dos mais valiosos do edital de licitação. Provavelmente, eles começaram esse item para poder receber, bem como o reboco. Tem mais uma foto ali, Márcio? Aquela primeira. Então, vejam só. Dentro do CI, a gente reparou alguns erros muito graves na questão da aplicação da construção. Então, de todas as salas, a gente só encontrou em 2 delas eletroduto, né? Todas as outras estão chapiscadas sem nenhum eletroduto. Isso significa que o quê? Que eles vão ter que quebrar todas essas paredes e colocar os eletrodutos novamente. Então, para acertar o reboco ali, né, porque as paredes estavam tortas, haja visto que nenhum funcionário para mais do que um mês lá, já que eles não recebem, nenhum deles é registrado, inclusive, pela empresa. Então, cada um que começa a trabalha um mês, não recebe, inclusive não se alimenta direito. A gente recebeu denúncias que o dono da empresa traz um sacolão no começo da semana para 5 deles se alimentarem, e ele pega e abandona o trabalho. Eu também abandonaria. Eu não ficaria mais que um mês morando num lugar daquele ali. Então o próximo continua e não existe uma continuidade no trabalho, então os erros eles vão se prolongando e cada um que vem tenta corrigir o erro do outro e assim vira uma bola de neve. Então, nós com a vereadora Tatiane Carvalho e a vereadora Juliana Maciel, nós dirigimos lá, fizemos um chamamento para o secretário João Litzmeier para que fosse verificado e ele concordou com todos os pontos que foram colocados aqui, inclusive. Então é de concordância dele que existem esses erros e que realmente os funcionários não estão em uma condição humana de trabalho. Então de todos os erros, eu digo assim, ó, o erro estrutural eles podem consertar. Porém, o que mais doeu, o que fez a gente ir para casa com a consciência pesada, é saber que um ser humano dorme num lugar daquele. Que um ser humano tem que acordar todos os dias passando frio. E o pior de tudo, recebendo dinheiro público. Então, não estou aqui condenando A ou B. Eu só estou colocando aqui pontos que a gente foi lá e observou. Então, esse nosso relatório, esse nosso requerimento tem órgãos específicos, inclusive até o senhor João Litzmeier falou que irá acionar o Ministério do Trabalho. Que as condições que eles estão lá pode até ser caracterizado regime escravo. Depende da pessoa que for lá fazer a autuação. A gente sabe que esses casos, eles são muito... Como é que eu posso falar para vocês? Eles dependem muito da avaliação do fiscal do Ministério do Trabalho. Então, é uma condição desumana, além dos vários erros na estrutura em si do CI. É bem complexa essa situação. Nós não gostaríamos, ninguém está aqui para se promover em cima disso, a gente não gostaria de ir lá e ver um ser humano vivendo daquele jeito. Os erros ou acertos da obra, tranquilo. Isso daí depois, qualquer um pode ir lá, né? Vai dar um pouco mais de trabalho, vai.
Mas eu custo acreditar que tem um ser humano vivendo daquela maneira. Certo? E um ser humano prestando um serviço para uma empresa que está fazendo uma obra para Canoinhas, para o município de Canoinhas, sendo pago com o dinheiro de nossos impostos. Então fica aqui, o relatório ele pode ser acessado com provas descritivas e com fotos anexadas, está aqui, e a gente já enviou também para a Secretaria do Planejamento. Entristece, vereador Gil, porque eu não via uma condição dessa desde que a gente quebrava a erva lá no Ouro Verde. Eu não via um ser humano vivendo dessa maneira. Isso há algumas décadas atrás. Então, é triste, é desumano, faltam palavras para a gente descrever uma situação dessa. E a gente está aqui aberto. As demais vereadoras podem colaborar também, porque a revolta é tão grande que a gente esquece até as palavras. Seria isso. Então, deixo aberta a palavra. Vereador. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais vereadores, aos funcionários da casa e à população que nos acompanha. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da obra e da fiscalização. Nós fomos até o local para averiguar como está o andamento dessa obra, porque, ao contrário do que foi falado, nós não somos engenheiros de obras prontas. Nós somos vereadores que fiscalizamos tanto obras já prontas quanto obras em andamento. Nós cumprimos com o nosso papel. Assim como todos os vereadores cumprem com os seus, né? Nos papéis da fiscalização. Nós fomos até o local, nós verificamos algumas situações na obra, fizemos um relatório, né, inclusive com fotos, sobre essas situações. E hoje fizemos um requerimento encaminhando esse relatório, né, ao secretário João Lindsmayer. O secretário João compareceu também ao local junto com o fiscal do município, o Tiago, que é o fiscal desta obra, e conseguimos verificar juntos essas situações. Em relação à situação desumana que encontramos lá, foi muito chocante, né? Nós vimos seres humanos morando em um local onde passa vento, em um local onde não tem higiene. É um alojamento improvisado, não tem alvará sanitário, tem esgoto a céu aberto. Nós precisamos pensar que, sim, são funcionários de uma empresa, mas é uma empresa contratada pela Prefeitura de Canoinhas. E está lá no contrato que a Prefeitura precisa fiscalizar. Nós encontramos funcionários sem equipamentos de proteção trabalhando nessa obra hoje. Isso é muito grave. Existem situações em que o município foi condenado junto com a empresa em ações trabalhistas. Então, nós fomos para fiscalizar uma obra e encontramos um problema muito grave dentro dessa obra. Por isso, fizemos esse relatório aqui e estamos pedindo para que o município notifique a empresa. Nós precisamos que o Ministério Público do Trabalho tenha ciência do que está acontecendo aqui. É realmente uma situação assustadora. É uma situação desumana. E nós não podemos ver isso e ficarmos calados. É isso. Obrigada, vereador. Vereador, se me permite, só para contribuir, uma das coisas que acaba preocupando quando a gente vai em uma obra em andamento, e ontem a gente discutiu esse assunto e eu acho que é bem importante que a gente realmente se preocupe com os prazos de conclusão das obras. Só que, pensem comigo, essa obra ela já está com o cronograma todo atrasado. Pode haver justificativa para isso? Pode haver justificativa para isso. Né? Eu não sei, a gente está pedindo informações para que a gente saiba, né, da real situação. Nós até fizemos no requerimento um pedido para saber se já foi notificada essa empresa por conta desse atraso do cronograma, porque a empresa não está cumprindo o cronograma. A obra está atrasada. Aí vai chegar lá dia 29 ou 30 de outubro, e eles não vão entregar os 6, supostamente.
né? Vai ter aquele aditivo de prazo. Poxa, mas é uma coisa que a gente tem que pensar no antes. Se já tivesse sido notificada essa empresa, porque por 30 dias tinha uma pessoa trabalhando. Uma pessoa fazendo serviço. Como é que você vai conseguir entregar efetivamente, às vezes, a obra dentro do prazo, se não tem nem a equipe necessária para dar o andamento adequado? A fiscalização, ela precisa ser bem rígida com esses quesitos da obra. Inclusive, isso até fica como sugestão e até nós mesmos podemos fazer um levantamento e um estudo para que até se conste em contrato isso, né? Porque hoje como é que se faz o pagamento? Tem determinado item lá do contrato pronto, pode fazer o pagamento, faz a medição e faz o pagamento. Mas não necessariamente seguindo os itens do cronograma. Ele pode ter feito uma parte, por exemplo, do serviço adiantando e não concluindo determinada etapa. Só que o cronograma ele não está sendo seguido como deveria. E aí pode gerar atrasos na obra. Os resserviços podem gerar atrasos na obra, né? Hoje a gente chegou lá, eles estão quebrando todas as paredes já rebocadas para passar os tubos que depois vai os fios de energia elétrica, a tubulação do banheiro, está sendo tudo quebrado de novo. Eles podem fazer isso? Vão arrumar? Vão consertar? Podem fazer. Só que isso pode gerar um atraso, a obra já está atrasada. Né? E a situação que preocupou desse alojamento é que esse alojamento é no terreno do município. Né? Ele é dentro do terreno da Decla Proust. Parece-me que, pelas informações que a gente obteve, todos os funcionários dessa empresa, da TFI, eles moram ali nesse alojamento, porque a TFI tem 3 obras em andamento aqui no município. E eles moram todos ali, então, obras no Piedade, no Campo da Água Verde, e aí eles se deslocam e depois retornam ali para esse alojamento. Então, como a vereadora Tati comentou, o município ele pode sim responder por essas questões trabalhistas se ele não fiscaliza. Nós solicitamos que o engenheiro fiscal e o secretário fossem até a obra hoje, eles nos acompanharam e não tinha sido notificada a empresa sobre essa situação da relação de trabalho. Nenhum daqueles trabalhadores está registrado na CTPS. E aí, se um deles entra com uma ação trabalhista contra a empresa, ele pode pedir para que o município responda junto. E aí o povo é que vai ter que pagar uma indenização trabalhista dessa. E precisa apenas por parte do município ser feita a fiscalização. Porque, a primeiro modo, o município não é responsável por essas questões trabalhistas desses trabalhadores, né? Isso fica por conta e é encargo da empresa. Agora, se ela deixa de fiscalizar, ela pode responder sim. Ela pode responder por isso. E aí é o município de Canoinhas que vai poder sofrer alguma penalidade. E a gente precisa ficar atento com isso. E além da questão difícil, né, que aqueles trabalhadores estavam enfrentando. Então, acho bem importante que esse relatório chegue até o secretário, até o prefeito, que as providências sejam tomadas, que o Ministério Público do Trabalho seja acionado e que esse tipo de situação não aconteça mais no município de Canoinhas, né? Isso não é nem um pouco bom e fica muito feio até para o próprio município você ter um alojamento daquele perfil numa obra pública, né? Numa obra nossa. Então, que isso não se repita mais e que a fiscalização seja feita de forma devida, para que, se isso acontecer, o município já tome as devidas providências, né, para que seja resolvido esse tipo de situação em que as pessoas tenham dignidade para exercer os seus ofícios. Então, seria isso, vereador? Vereador, trabalhei 4 anos no Executivo, na Secretaria de Educação, e durante todo esse tempo, a nossa maior preocupação era com a infraestrutura
de nossas unidades educacionais. Fizemos economia de todas as maneiras para que pudessem todas elas melhorar e construir novas unidades. E tenha certeza que o maior trabalho e a maior dificuldade que tivemos é com essas empresas. É de conhecimento de todos nós aqui o que acontece, que é mais escancarado, que é quando acontece nas vias públicas, nos nossos asfaltos. E nas escolas, nos prédios, talvez por estarem atrás de tapumes, a gente não acompanha. Mas como secretário, eu acompanhei vários delas e quase cheguei a vias de fatos com alguns coitados. Até eram gerentes que o responsável, o dono da empresa, não se encontrava lá. E temos relatos de empresas que pegam a obra, antes pegavam a obra e desistiam. Desistiu, tem a prova maior, que foi o mercado público municipal, que começou acho que há 10 anos atrás, e só faz um ano que ele foi inaugurado. É um jogo que tem que ser feito de paciência, de cobrança. Eu estive nessa obra, porque quando começou essa obra, em dezembro, eu era então secretário de Educação. Já desde o início já começou errado. Isso que o município, e aí eu tenho que, como educador, agradecer ao executivo, ao prefeito Beto Passos, por entender que aquela obra podia ser feito um remendo, vereador Vilmar, naquela obra, mas a comunidade do Salto, comunidade grande, vereador Juliano, e uma comunidade que merece e que não adiantava ficar fazendo, remendar coisa velha. E daqui a pouco chove aqui, alguma coisa, começa a chover lá, começa a entupir ali, e foi dado, na verdade, um peitaço, né? E vamos fazer um prédio novo. E aí, a oportunidade para todo mundo ganhar, porque de repente essa empresa vai ganhar seu dinheiro, vai ter emprego para os seus funcionários, e o que acontece é isso. E tem algumas, vereadores, que não, é impossível, podem fazer qualquer coisa, eles não tomam jeito. Tem que se criar uma legislação. Eu não sei qual é o poder dessa fiscalização, até onde vai, porque eu ia todos os dias até o cara fazer. Tentava notificar, porque eu sabia que se notificasse 3, 4 vezes, eu parasse a obra, até fazer uma nova licitação, as crianças vão ficar quanto tempo mais sem escola. E já aconteceu o caso. Notifica, sai a obra, vem outra, vai outra. Aí, exemplo do mercado público. Mas eu só quero dizer que está certo, tem que cobrar. A dignidade humana é a primeira coisa que nós temos que buscar. E que essa empresa realmente resolva. E o secretário João esteve lá, então, junto com vocês. Ele já era do conhecimento, porque eu tenho meu WhatsApp aqui, a presidente da APP, do CEI, Decla Proust, ela sempre repassa e eu levo o conhecimento, para que eles tomem todas as providências e quem sabe agora todos nós juntos trabalhando as coisas venham acontecer. Seria isso. Então, vereador Osmar, o importante dessas notificações é porque toda empresa, ao participar de um certame licitatório, ela tem que ter em mãos uma declaração de idoneidade. Então, essas notificações, sim, elas servem para que a gente se livre desse tipo de situação, né? Então, essa declaração de idoneidade é bem importante, né? Bem como essa ação do Ministério Público do Trabalho, para que venha realmente a agir, porque essas empresas elas só aprendem quando aperta o bolso delas, né? Diferente caso, elas não aprendem. Então, a situação mais grave realmente é a situação humana ali e, infelizmente, nos entristece ver uma situação dessa no período histórico que a gente vive, onde direitos são conquistados a cada dia a mais, então, e tem pessoas lá que vivem num regime tão cruel e triste. Seria isso, então. Muito obrigado, senhor presidente e demais colegas. Mais algum vereador inscrito para fazer uso da tribuna? Mais de um inscrito, presidente. Então passamos à ordem do dia. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 65/2021, que denomina Via Pública de Haroldo Groscope,
está em discussão? Senhor presidente, Com a palavra, vereador Osmar. até vou justificar porque foi a gente que é autor do projeto. A família do seu Haroldo Groscopi, os filhos, fizeram um loteamento dentro, nos terrenos que pertencem à família. E procuraram-nos para que denominasse as duas ruas dentro do loteamento com o nome do pai e o nome da avó. São 2 projetos que estão aí para votar. E nada mais justo, já que o terreno era deles, o loteamento era dentro do terreno deles, que se denominasse, homenageassem o pai e a avó. Então seria isso, presidente. Muito bem, continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto 065. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 73/2021, que denomina Via Pública de Laís Nascimento Groscopi. Está em discussão? Já discutido pelo vereador Osmar também. Eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Também está aprovado em primeira votação o projeto 73. Passamos aos requerimentos. Solicito, segundo o secretário, que realize a leitura. Senhor presidente, cumprimento senhor presidente, cumprimento colegas vereadores e vereadoras, comunidade que nos acompanha através das redes sociais, colaboradores, imprensa, boa noite a todos. Senhor presidente, eu estou sim a um distanciamento e vou tirar minha máscara e fazer a leitura sem a máscara, porque a máscara e o óculos, nós temos uma luta em comum aqui, não conseguimos nos entender muito fácil, mas vamos fazer isso, né? Acho que é compreensível essa situação. Requerimentos 350 de 2021, de autoria do edil Gilmar Martins de Souza, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Leandro Gonçalves de Oliveira, gerente da agência regional da Celesc, Mafra, solicitando estudos para a retirada de um poste que está muito próximo do leito da estrada de Felipe Schmidt, que dá acesso às famílias Judzinski, Bradowski, pois o mesmo está impossibilitando os agricultores de tráfico com as coletadeiras. Esse é um problema sério, né, senhor presidente? Árvores e postes nas estradas. Esse requerimento direcionado a Celesc, o gerente, porque a rede de energia ela passa praticamente por cima da rua. Acho que o Maurício conhece, lá onde mora a família Sudzinski, senhor Salvino Sudzinski, e não é Bradowski, é Dambrowski. Família Dambrowski e Sudzinski. Mas aqui está escrito Bradowski, né? Mas só corrigindo que é Dambrowski. Então, a rua é estreita e a rede de energia ela passa muito em cima da estrada, onde tem um poste ali que está causando problema. E a solicitação para que a Celesc faça a mudança desse poste, retirando mais para dentro para fora da estrada. Então, hoje, as famílias acho que já até procuraram a Celesc aqui de Canoinhas e a informação que eles teriam que pagar. Mas ali eles estão em cima do leito da rua e aonde está atrapalhando, eles não conseguem passar, principalmente com a colheitadeira, para ir colher a safra onde tem que passar ali. Então, só justificando esse requerimento aí, essa solicitação aí, para que eles façam a mudança desse poste nessa rua em Felipe Schmidt, que dá acesso lá à família Sudzinski e Dambrowski. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 350 está aprovado.
Requerimento 351 de 2021, de autoria dos edis professor Osmar, Vilmar Sudoski, William Godoy, Gilmar Martins de Souza, Silmara Gontarque e Maurício Zimmermann e Tati Carvalho. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Kleber Pereira da Costa, chefe da agência da Casan de Canoinhas, solicitando as seguintes informações. A. Quantas unidades consumidoras tem o município? B. Qual o valor arrecadado mensalmente? C. Quais as perspectivas de investimento para o município? D. A Casan de Canoinhas é superavitária? Está em discussão? Senhor presidente, Com a palavra, vereador Maurício. a Casan tomou ontem um certo tempo da sessão em discussão e hoje levantamos mais algumas questões, até para a gente ter um pouco mais de bagagem do que acontece com a Casan. A respeito das unidades consumidoras que tem o município, o valor arrecadado e essa, principalmente a letra D, onde fala se ela é superavitária ou não, até porque ontem foi levantado questões a respeito de pavimentações asfálticas, se a Casan era notificada ou era avisada de quando iria acontecer uma obra, e essa informação eu obtive que ele acontece, porque é anunciada a pavimentação, ela não recebe o cronograma da obra, mas ela sabe que vai acontecer a pavimentação. Então, é óbvio que ela deveria realizar os serviços necessários já para que daí, no decorrer da obra, não tivéssemos problemas. Mas isso, vereador Homer, não acontece só em obras de pavimentação asfáltica. Isso acontece, às vezes, quando uma patrola passa numa rua onde não tem a pavimentação asfáltica. E, às vezes, nós temos ali um encanamento à flor da terra já, onde uma patrola, às vezes, danifica o encanamento, aí tem que solicitar de novo para que eles venham e façam o reparo. Às vezes o reparo é feito da mesma forma, deixado como estava. Permanecendo o problema, quando acontecer uma chuva, quando essa estrada tenha que receber de novo uma melhoria. Então, essas informações são necessárias, eu vejo como necessárias para que a gente saiba o que acontece com a Casan. Muito é dito que o dinheiro, às vezes, arrecadado no município é destinado a outro de menor porte. Mas os investimentos se fazem necessários também no nosso município. Se ela é superavitária, parte desses investimentos tem que permanecer na cidade e bem feito, bem organizado. Então, essas informações vão trazer um pouco mais de informações reais do que acontece e aonde que está existindo essa falha. Se existe um valor alto arrecadado e a contrapartida não vem a contento, alguma coisa também está acontecendo. Nós também, a nossa comunidade também merece que aconteça os investimentos necessários. Então é para isso que nós estamos solicitando essas informações. Vereador Maurício, eu gostaria que também, numa próxima sessão, nós fizéssemos um requerimento, todos nós, temos dois advogados juntos aqui, para que nós requisitássemos uma cópia do contrato assinado com a Casan. Porque a Prefeitura de Canoinhas assinou um contrato com a Casan. Claro, vai ser um motivo de estudo de todos nós aqui, para vermos realmente se a Casan está cumprindo com tudo que ela prometeu ao assinar aquele contrato. E se não está cumprindo, se nós possamos ajudar a ter meios jurídicos de romper esse contrato. Porque nós sabemos que em municípios vizinhos e muito de Santa Catarina, quando a Casan não cumpriu com seus contratos, foi rompido ou não foi renovado na hora da renovação, e as pessoas criaram suas próprias companhias de saneamento. E segundo, claro, estou falando, não tem o estudo próprio disso, mas tem muitas que são
que estão bem financeiramente, essas empresas municipais. Então, seria muito interessante, e aí eu parabenizo o senhor pelo seu requerimento, vereador Maurício, porque nós temos que começar a fazer um estudo sério. Vamos parar de deixar de comunidades do interior, vereador presidente Gil Baiano, não ter água potável. Temos ruas aqui, próximo do nosso bairro, lá na vereador Homer, que é bastante acidentado, que dá uma chuva, os canos ficam expostos e estoura cano para lá e fica não sei quanto tempo sem água. Então, eu gostaria de nós pensarmos e, em conjunto, fazermos esse requerimento ao vereador Vilmar Sudowski, para que possamos ter esse contrato, uma cópia desse contrato conosco aqui na Câmara. Seria isso, vereador. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar. Contribuindo dentro dessa discussão, e o que nos entristece muito, por exemplo, semana passada, em 2 dias surgiu um enorme de um vazamento de água na Avenida Expedicionários. Nós temos um asfalto que foi bem construído. O da Avenida dos Expedicionários foi um asfalto que está lá há muitos anos, eu não sei, eu vou falar 30 anos, mas eu acho que é muito mais que isso. Nunca esse asfalto incomodou de forma alguma, eu vivo lá todos esses anos. O que tem danificado a Avenida dos Expedicionários? A Casan. Os canos da Casan. Que vira e mexe, dali um pouco começa a subir, a trincar, e dali um pouco começa a escorrer água e vazar. É um cano da Casan que estourou. E daí estraga uma obra que foi construído muito bem, com uma qualidade fantástica, uma durabilidade, né, que está até os dias de hoje. Em nenhum momento criou aqueles murchão, deu nada daquelas coisas que acontecem em alguns asfaltos. Como também, vereadora Juliana, ali da Adolfo Bate. Ali foi construído um asfalto com muita qualidade. Eu lembro na época que foi construído, veio uma empresa de Curitiba, construiu, acho que era do senhor Rafael Greca, lá de Curitiba, foi prefeito. E foi feito aquele asfalto, Biluca, aquele asfalto foi colocado a tubulação das laterais, ele foi coberto com areia, para que uma região bastante úmida, que aquela areia possa filtrar qualquer umidade que possa ter ali e que talvez não tenha sido puxado pela tubulação de esgoto. Então, não tivemos nenhum problema com o asfalto até os dias de hoje. Mas com a Casan, vira e mexe, algo acontece por ali. Então, acho que esse assunto é um assunto que tem que ser cobrado realmente, fiscalizado, visto e atendido. Porque, como muito bem foi colocado aqui com relação a essa empresa lá do Tecla Proust, né? Que está sendo observado e cobrado e feita a fiscalização com relação a isso, também a da Casan nós temos que entender realmente o que a Casan recebe, o que a Casan tem de receita e qual é a sua despesa, porque ela precisa realmente investir aqui conosco. Obrigado, senhor presidente. Coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento está aprovado. Requerimento 352 de 2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel e do Edil Marcos Rome. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lins Maia, secretário municipal de Planejamento, diante dos fatos narrados no relatório de fiscalização em anexo do novo CI Tecla Proust, requer-se: 1. Seja embargado o alojamento anexo à obra do novo Tecla Proust por não seguir as normas
regulamentadoras, trabalhistas, normas sanitárias, decretos relacionados ao Covid-19 e não possuir alvarás. 2. Seja notificada a empresa TFI Engenharia Limitada, a fim de que forneça livro de registro de funcionários desde o dia 23 de 2 de 2021, que estão laborando na referida obra. Cópias das folhas de pagamento, cópias de livro-ponto, comprovante dos pagamentos de INSS e FGTS. 3. Seja comunicado ao Ministério Público do Trabalho sobre as eventuais irregularidades na relação de trabalho apontadas neste relatório. 4. Cópia das planilhas de medição devidamente assinados pelo engenheiro fiscal e responsável técnico pela obra. 5. Cópia das notas fiscais de todos os pagamentos realizados até a data da resposta deste requerimento. 6. Informações se houve notificação acerca do atraso no cronograma físico-financeiro da obra, sendo negativa a resposta, seja notificada a empresa para que cumpra o determinado no cronograma, a fim de que a obra possa ser entregue no prazo previsto. Está em discussão? Senhor presidente, só uma observação aqui rápida, que no portal da transparência, não só desse contrato, mas de qualquer outro, a gente não tem acesso à nota fiscal. E isso eu acho bem importante, porque a gente consegue ver só o valor, por exemplo, empenhado, quanto foi empenhado, o saldo liquidado, mas você não consegue ver a nota fiscal, não consegue ver exatamente o que foi pago, não tem acesso à medição, né, que é esse relatório que vai dizer o que já foi feito na obra, o que o engenheiro fiscal assinou, o que o responsável técnico da empresa assinou. Então, são coisas que eu vejo fundamentais para a gente fazer a fiscalização de uma obra, tanto de pavimentação asfáltica, quanto de uma obra de construção, que a gente precisa ter. E no portal da transparência, isso não é fornecido. E se eu peço que, então, alguém me ensine, porque eu não achei até hoje. Eu fucei um monte, mas eu não encontrei esses documentos lá disponíveis para a gente conseguir acessar. Por isso que a gente faz esses pedidos, tá? Só para justificar. Vereadora Juliana, só justificando, tínhamos, porque eu falo, na época que eu também fazia parte do Poder Executivo, um problema sério nas obras quando era subdividido em várias partes. Aí a pessoa lá, uma empresa fazia um pedaço, desistia, era outro pedaço, e claro que uma empresa, para construir uma obra, ela tem que oferecer um capital social, o capital dela, né? Que garanta que ela tem condições de executar essa obra. Então, foi decidido que a obra é paga quando completar 50%, e talvez aí 50%. Obra que eu acompanhei do PCI Pedro Ivo, o rapaz lá que estava construindo, brigava, não sei o que se mudou agora esse ano. Vereador, só se eu puder te interromper, se você não achar ruim. Por exemplo, essa obra já tem 25% dela paga pelo portal da transparência. Agora, se realmente está pago, se tem a nota fiscal, por isso que a gente está solicitando, porque é o que aparece lá no portal da transparência, tem pago 192 mil e alguma coisa já da obra, que dá mais ou menos 25% do total do valor. Eu só quis cobrar, desculpa, é que a gente seguiu as obras enquanto estava lá, 50% pago, então a empresa tinha que aguentar ter os 50%, e muitos empresários brigavam por isso e achavam que tem que ter capital para aguentar 50% de uma obra, né? Nós construímos lá o CI Pedro Ivo, bairro Piedade, uma obra grande, então custou bastante. E depois, no final, outro. Eu tentei explicar, se você já está lá colocado, desculpa, vamos procurar ver o que realmente é verdade. Mais algum? Não havendo mais que queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Requerimento 352 está aprovado. Requerimento 353 de 2021, de autoria do William Godoy, requer que seja encaminhado ofício à senhora Jéssica Vieira, gestora do Mercado Público Municipal, solicitando informações em relação às vendas do Mercado Público Municipal, para que seja feito um questionário com os feirantes, indagando em relação às vendas, se estão obtendo mais venda com a mudança para as novas instalações, da mesma forma, quantos feirantes de alimentos estão utilizando o espaço e qual a organização para que seja convidados para utilizar o espaço os feirantes de artesanato. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 353 está aprovado. Requerimento 354 de 2021, de autoria do edil William Godoy, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Reinaldo Antônio Marques dos Santos, convidando para comparecer a esta Casa de Leis para apresentar os resultados do seu estudo de pesquisa referente ao papel da educação na prevenção da violência contra a mulher no município de Canoinhas, Santa Catarina. O estudo foi realizado para a pós em Educação de Diversidades do Instituto Federal de Santa Catarina. Presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador William. Então, senhor presidente, eu faço esse requerimento e coloco aqui para discussão, para que os demais vereadores também possam participar e a nossa comunidade possa entrar no tema, porque nós estamos no mês de agosto e o mês de agosto, nacionalmente, é discutido os temas em relação à violência contra a mulher. Então, por isso que nós estamos usando desde ontem esse botão lilás, o qual representa essa luta em prol da violência contra a mulher, para que esse fim ele chegue e as pessoas tenham uma consciência em relação a isso e que a gente possa empoderar as mulheres que passam por situações desagradáveis e com isso elas possam ter mais força para lutar em relação a isso. E pensando nisso, estive como conselheiro no Instituto Federal de Canoinhas durante 4 anos. Nesse período, estive 2 anos como conselheiro externo, sendo então muito ativo e indo até o Instituto e vendo todas as discussões as quais eles tinham lá. E muitas vezes a gente vê que discussões de extrema importância para a nossa comunidade acabam não chegando na comunidade. E uma das situações que está em debate agora, inclusive terá uma sabatina de discussões na cidade de Três Barras, que está sendo realizada pela organização do professor Reginaldo, em cima desse trabalho que ele fez na pós. E pensando nisso, então, eu faço esse requerimento convidando para vir para cá, até fazendo uma abertura para que aquelas instituições de educação aqui do nosso município, que tem trabalhos incríveis que podem ser discutidos e trabalhados, inclusive por nós e pela nossa comunidade, que elas ganhem mais ênfase. E pensando no mês de agosto, nesse mês lilás, em combate às mulheres, aos crimes efetuados contra as mulheres, a gente então convida o professor Reginaldo, que ele é professor estadual, municipal também, concursado, para que ele venha até aqui para trazer esse tema. E quero aqui enaltecer o trabalho que ele vem realizando no nosso município, não apenas à frente desse tema, mas também em outras situações, como a gente teve a situação agora, por último, da lei que foi aprovada estadual frente ao Parlamento Jovem, a qual ele era o coordenador lá no Colégio Felícias. Então ele vem se destacando em relação à educação há algum tempo. E esse convite só vem enaltecer o trabalho que ele vem realizando para a nossa comunidade. Obrigado, presidente. Vereador, eu gostaria de assinar esse convite junto, tendo em vista que semana passada eu estive na Delegacia da Polícia Civil
esses tipos de ações elas ficam muito nos bastidores e a gente acaba não lembrando das pessoas, né? Acaba não citando. Então eu gostaria até aqui de parabenizar o trabalho da Melise, da agente Melise da Polícia Civil, que diante do que ela tem de estrutura física e humana lá, ela está prestando um ótimo trabalho com relação à violência contra a mulher. Inclusive a gente recebeu uma demanda deles, uma ampliação do prédio, para que as mulheres possam chegar até a delegacia, né, até onde a Melise se encontra, onde os outros funcionários se encontram, e se sintam acolhidas. O problema hoje da nossa delegacia, ali da nossa unidade que recebe, que faz esse acolhimento às mulheres, é que muitas vezes as mulheres elas têm que passar por um hall ali, onde outros tipos de crime ou até possivelmente outros tipos de agressores estão. Então, esse acolhimento é complexo ali. Então, até convido os demais colegas a ir conhecer essa estrutura na Delegacia de Polícia Civil. Porque quando a gente fala da violência da mulher, a gente tem inúmeros esporos da onde surge essa violência contra a mulher. Só que, infelizmente, a gente tem um órgão só para atender tudo isso. Então, a gente tem que dedicar os nossos esforços também a dar um suporte a esse órgão, que hoje ele está deficitário, né? E até eu convido os demais colegas a ir lá conhecer o prédio da Delegacia Civil, conversar com a Melise, com o Jordão, com o Rui, porque eles têm várias demandas ali e seria importante que a gente ajudasse, né? Então, gostaria de assinar junto. Eu acho que toda a agilidade gostaria de assinar junto também, creio. Muito obrigado. Com certeza, presidente, abro para toda a edilidade, tendo em vista a importância do tema, e só reforçando, entrando no tema que o vereador citou, quando estive como assessor da juventude no município, a gente fez diversas palestras, e nessas palestras pude ter contato com todas as pessoas que trabalham no dia a dia em prol da luta contra os crimes contra as mulheres, e eles têm um trabalho incrível no nosso município. Inclusive, numa oportunidade, numa escola de interior, um dos professores que lá estava começou a chorar no meio da palestra, e ele se sentiu bem acuado e reagiu de uma forma bem inusitada no dia, porque a filha dele sofria abuso, ele não sabia como reagir àquela situação. E com a palestra que nós levamos lá e essa conscientização que nós estávamos fazendo, ele se sentiu confiante de levar para as instituições aí que pudessem auxiliá-la. Então, é de suma importância isso, e visitá-los e apoiá-los é muito importante também. Então, fica aberto para toda a edilidade. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar. Eu quero parabenizar pelo requerimento, eu obviamente quero assinar junto também. É um tema extremamente importante, né? Muitas mulheres passam dentro do seio familiar coisas muito difíceis que não deveria e não poderia estar acontecendo em 2021, mas infelizmente nós seres humanos, e aí a gente se inclui dentro desse processo no sentido do ser humano, né? O ser humano comete muitas falhas, muitos erros em alguns momentos. Depois vem os arrependimentos, mas aí muitas vezes isso já ocorreu. Mas parabenizo pelo requerimento, e queria aproveitar essa oportunidade. Eu ia até fazer essa minha fala nas explicações pessoais, mas como o assunto é bastante pertinente, eu vou aproveitar, senhor presidente, se o senhor me permite, fugindo um pouquinho do protocolo, mas vou falar sobre esse assunto. Que o mês de agosto, no município de Canoinhas, também é trabalhado, é comemorado, é falado sobre a Semana da Família. A Lei 5.635, de 7/8/2015, da qual eu tive o privilégio de ser o autor, fui o autor aqui na Câmara, mas a ideia, né, a discussão, o trabalho, veio de um grupo de pessoas da Igreja Católica que me procuraram e a gente trabalhou isso junto para que ocorresse. Então, todos os anos, a segunda semana do mês de agosto,
é a semana que é trabalhada, é tratada, é falada, é discutida, com palestras, com temas culturais, com teatros, com cidadania, com planejamento familiar, através da Igreja Católica, a Igreja Luterana, a Secretaria da Educação. Ainda ontem conversei com a secretária Tinha, onde vai ser levado alguns temas e discutido dentro das salas de aula. Hoje vereador e na época secretário Osmar já trabalhou isso nos anos anteriores. De extrema importância ser trabalhado e falado essa maior instituição do mundo, que é a família, sabe? Então, eu queria frisar isso e dizer que a partir do dia 8 de agosto, domingo, até o dia 14 de agosto, no próximo domingo, as instituições, as igrejas, a educação estarão trabalhando muito esse tema família. E pedir até que a imprensa divulgue e fale sobre esse momento aí de 8 a 14, que no município de Canoinhas será trabalhado, falado e palestrado e ouvido e disseminado o tema dessa principal instituição que se chama família. Então, que as empresas, as associações, quem puder e aonde puder tratar esse tema e trabalhar ele, é de extrema importância, porque na vida a gente tem que ter uma família, né? Todos nós precisamos de uma família, ela é importante, ela é o nosso alicerce, ela é a nossa base, enfim, a importância da família. E para que nós possamos valorizar o idoso, o nosso avô, o nosso bisavô, o nosso pai, os nossos filhos, que os filhos saibam entender e valorizar os avós, os pais, as mães, os irmãos, os amigos. Por que não? Porque nós se tornamos todos uma família. Muitas vezes é a nossa família de sangue, muitas vezes uma família de convívio que temos, né? Um grupo que se forma, se torna uma família. Então, senhor presidente, aproveitei esse momento, já que eu ia falar nas explicações pessoais, como estamos falando um tema importante, né, que é a violência feminina, por que não incluir dentro desse tema o trabalho, aquilo que a família faz para a sociedade? Eu acho que a família é um freio para a sociedade, tanto quanto as instituições religiosas também são, em muitos momentos, um freio para a sociedade, para que a sociedade caminhe no caminho certo, no caminho correto. Claro que às vezes a gente se surpreende com alguns fatos fantásticos dessa semana. Trouxe lá um fato, né, de um pastor de uma igreja, né, que cometeu atos que não deveria. Foi divulgado lá e falado muito sobre isso. Isso entristece, isso deixa a gente triste com relação a isso. Mas a grande maioria das pessoas, dos pastores, dos padres, enfim, das famílias, elas são dignas, elas respeitam, elas vivem a família de uma forma plena e correta, né, vereador Osmar Uliskovski? Então, aproveitando esse momento para falar nesse momento, e que também precisa ser inserido aí dentro uma doença da época, que se chama depressão, que muitas vezes as famílias têm um membro da sua família e muitas vezes demoram a perceber que alguém está depressivo e que precisa ser trabalhado essa pessoa e trabalhada ela, enfim, buscar recursos, saúde e profissionais para que ajudem a trabalhar juntamente com a família as pessoas que estão depressivas, que causam algumas coisas com pessoas depressivas de até certo ponto agredirem ou quando não, até ser tirado a própria vida por causa da depressão. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais ninguém, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Também está aprovado o requerimento. Requerimento 355 de 2021, de autoria de toda a edilidade, requer que seja encaminhado ofício às câmaras de vereadores e aos prefeitos dos municípios do Planalto Norte, solicitando que apresentem moção de apoio aos deputados federais de Santa Catarina
nos seguintes termos: moção de apoio pela aprovação do projeto de lei 2485 de 2021, que autoriza a criação da Universidade Federal de Canoinhas, de autoria do deputado federal Darcy de Matos. Está em discussão? Também não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários, se manifestem. Requerimento 355 está aprovado. É o que continha, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito, primeiro secretário, se tem vereadores inscritos para falar sobre matérias pessoais. Vereador Marcos Rumer. Senhor presidente, nós temos um regimento interno que não permite que a gente envie moções, pedidos após as 5h30. E quando eu estava fazendo meu café agora à tarde, eu recebi uma notícia muito ruim, né? Me abalou bastante. O menino Jackson, que a gente comemorou aqui, que conseguiu a transferência, que conseguiu ser encaminhado para Joinville, que estava melhor, que tinha saído do coma. Teve um ataque essa tarde aí, e infelizmente os técnicos e médicos do UPA não conseguiram trazer ele de volta. Então fica aqui os meus sentimentos à família e também o meu agradecimento ao pessoal do PA, porque eles estão muito tristes também. Até acabei sendo redundante na minha fala, porque eu estou um pouco triste e um pouco nervoso. E a gente, inclusive alguns deles até se manifestaram nas suas redes sociais que estão tristes. Então, que se tem algum deles que nos ouve aqui, eles não conseguem salvar a vida de todos, né? Então, a gente trata eles como se fossem anjos, mas eles não são anjos, né? Então, eles não têm esse poder. Então, eles fizeram o máximo que eles puderam. Então, eles são seres humanos, têm suas limitações. E fica aqui o meu pesar à família do Jackson, né? Sua mãe e seu padrasto. E também meu agradecimento aos técnicos do UPA. Porque muitas vezes isso daí pode ser uma situação normal que acontece, mas a gente não observa que eles se sentem abalados com isso. Certo? Então, pode parecer que é o cotidiano deles, mas quando ocorre esse tipo de situação que a gente vê que são seres humanos que sentem dor, que sentem medo e que sentem tristeza também. Então fica aqui o meu muito obrigado aos técnicos do UPA. Estive com eles lá quando o Jackson se internou a primeira vez. E também o meu pesar à família. Seria isso, senhor presidente. Nossos sentimentos à família também. Vereador Osmar. Eu ia tratar do mesmo assunto, vereador William. Então, externar os nossos sentimentos ao nosso aluno da rede municipal de ensino da escola José Gruscope, toda a comunidade daquela escola, suas famílias, estão todos muito tristes, e agradecer a todas aquelas pessoas que de uma maneira ou de outra tentaram salvar a vida e ajudar. E pedir que todos se esforcem na medida do possível, estender um conforto a essa família que está sofrendo demais. Seria isso. Mais nenhum inscrito, presidente. Nada mais. Havendo decretário, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 9 de agosto, segunda-feira, às 19 horas. Uma boa noite a todos.